E aí, pessoal, já vimos a primeira ideia de magnetismo, já vimos os ímãs, né? Que tem duas polaridades, polos norte e sul. Vimos as linhas de indução que orientam o vetor campo magnético, esses vetores que saem do norte e entram no sul. Tudo bem? Beleza. Na verdade, aqui existe um físico chamado Oersted, que ele estava brincando no seu laboratório e verificou que, a passar corrente num determinado fio, num determinado condutor, as bússolas do seu laboratório todas se moveram. Ele pensou o seguinte: poxa, se a corrente, ao passar no circuito, provocou o movimento das bússolas, é um indicativo de que ele ordenou um novo campo magnético lá dentro, provavelmente pela passagem da corrente. Então ele pensou, bem, se eu conseguir orientar o sentido dessa corrente, eu consigo gerar um ímã a partir de um fio e posso, largar um pouco essa ideia da magnetita, daquela pedra bruta. Então, a partir da corrente elétrica, eu consigo produzir um ímã, eu consigo produzir um campo magnético. E ele fez uma série de experimentos. Por exemplo, pega pó de ferro, joga numa mesa e bota um condutor retilíneo lá, um fio, tá bom? Comprido, e vê a passagem da corrente. Você percebe que nessa mesa, os pozinhos de ferro, a limalha de ferro, ela se distribui em circunferências em volta desse fio. Então eu consigo orientar, linhas de indução circulares, perfeitamente circulares, em volta do fio. E como é que eu vou orientar nesse condutor retilíneo, nesse fio, o meu campo magnético? A gente aprendeu lá no magnetismo a regra da mão, do faça bom vestibular. Essa regra vai ser para orientar para a gente a força magnética provocada por um campo magnético, ok? Sempre que eu quiser a força, eu vou utilizar essa regra aqui, beleza? Do faça bom vestibular. Aqui, relacionar corrente com o campo magnético, eu vou ter a regra da catucada, tudo bem? Então, onde o polegar vai ser a corrente e a ponta do meu dedo vai ser o vetor campo magnético, beleza? Você pode inverter se quiser. Esse aqui ser a corrente, esse ser o campo magnético. Mas na minha aula, eu vou orientar corrente com polegar, campo magnético com a ponta do dedo. Então, por exemplo, eu botei ali uma corrente subindo, beleza? Então, regra da mão direita, beleza, gente? Levanta a sua mão direita em casa, pega uma caneta como se ela fosse um fio e a sua mão tem que envolver a caneta, beleza? E eu orientei aqui, no caso, a corrente para cima. Observem. Então, vou botar meu polegar no sentido da corrente, beleza? Então, para onde vai apontar o campo magnético nesse ponto aqui? Ó? Observem. Se a corrente está para cima, o campo magnético, que é a ponta do meu dedo, está entrando no quadro. Olha lá. E lembrando da aula de campo magnético, entrando a gente representa com a setinha, com um xizinho, beleza? Então, desculpa, falei setinha, mole. Confundi seta com X. É parecido, né? Então, ó, o campo magnético a gente orienta entrando com um xizinho. Muitos alunos em sala de aula falam assim, ó, não, professor, corrente para cima, na minha casa eu tô vendo o campo, ó, sair, ó. Olha lá, tá saindo. Então, gente, a ponta da seta é a ponta do vetor, tá? Então, aqui, ó, a ponta do meu dedo é a ponta da seta, que é a ponta do vetor. Então, observem, corrente para cima, a ponta do meu dedo, gira a mão, ó, com o sentido da ponta do dedo. Nesse lado estaria entrando. Então, o campo magnético entraria desse lado. E do outro lado? Do outro lado, se entra por esse lado, a minha mão vai passar por trás do condutor, faz isso da sua caneta, ó, por trás do condutor, e do outro lado vai sair. Então, eu teria entrando desse lado e saindo do outro lado, beleza? Então, estaria ali a representação do campo magnético, tá bom? Deixar sem vetor ali. Depois do condutor retilíneo, a gente vai pegar esse fio, vai fechar no bambolezinho, tá? Então, a gente vai ter uma ideia de um bambolê que vai ser a nossa espira circular.